Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Sandra. Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento, né? Que Deus preparou para nós estarmos aqui juntos, meditando na palavra, orando juntos, recebendo, aleluias, a nossa bênção do Senhor. Como é maravilhoso, né, irmãos, nós buscarmos esse Deus. Nós temos a confiança, aleluia, de nos achegarmos a Ele e crer que Ele está nos ouvindo, aleluias. Porque é assim que nós temos que estar na presença do Senhor, crendo que quando nós clamamos a Ele, Ele nos ouve e nos responde. Então é sempre um motivo de bênção, de alegria para a nossa vida, nós podemos estar aqui reunidos, né, nesses minutos, buscando ao Senhor. Então tome posse daquilo que Deus tem para você nesse momento, porque eu creio que Deus já preparou uma palavra, né, ao qual vou enviar aí ao seu coração. Talvez você está passando por um motivo difícil, de enfermidades. Como é difícil, né, irmãos? A gente está com alguém enfermo da nossa família. Isso é algo assim que nos deixa muito agoniados, preocupados. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que usa as mãos dos médicos para ali abençoar o melhor tratamento. É essa confiança, irmãos, que nós temos que ter no Senhor, porque o Senhor, se Ele quiser, Ele pode curar de forma milagrosa, porque Ele é o Deus de milagres, mas o importante é nós confiarmos no Senhor, descansar o nosso coração no Senhor, crer que quando nos achegamos a Ele, Ele nos ouve e nos responde. E de que maneira, irmãos, nós temos essa confiança? Quando nós tomamos verdadeiramente a posição de estar na presença de Deus. Porque há algo, irmãos, que não pode nunca acontecer na nossa vida. É buscar a Deus somente no momento do medo, somente no momento da angústia, porque isso é sinal, eu sempre falo, isso é um sinal de quem ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor, ele ama buscar ao Senhor a todo tempo, né? Ele ama estar na presença do Senhor, louvar, fazer a obra. Ele ama, por mais que nós passamos lutas, quem não tem lutas, quem não passa as dificuldades, mas nós ali não passa na nossa mente deixar a presença do Senhor, né? Então, vamos buscar o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Amém? Mas antes de meditar aqui na palavra, você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você venha se inscrever, né? Deixa aí ativado o sininho das notificações e toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai estar notificando vocês. Deixa aí também o seu like e compartilha, irmãos. Vamos compartilhar, né? A palavra de Deus, que é bênção na nossa vida, é uma maravilha. E a palavra a qual o Senhor me deu nesse momento se encontra lá em Filipenses capítulo 1 e no versículo 15, 16, 17 e 18, esses 4 versículos, que diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Aleluia, glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Aqui nós podemos ver a confiança de Paulo no Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Paulo, quando ele estava falando essas palavras, que Deus deu essas palavras para ele, está passando para a igreja, ele estava preso, né? Ele não estava passando por um momento fácil na vida dele,
Mas aqui nós vemos o quanto que Paulo ele estava expressando um amor muito grande pela igreja, um amor muito grande pela obra, né? Porque é isso, irmãos, que o Senhor quer de nós, né? Como eu estava dizendo ali no início, não buscar a Deus somente na hora da aflição, mas em todo o tempo, né? Mas com amor. Nada que fazemos para o Senhor devemos impor como se fosse uma obrigação somente, mas por amor. E Paulo, ele estava preso naquele instante e ele dizia, né, que ele deixava bem claro a sua alegria em ver a participação de todos eles ali nos sofrimentos de cada um em favor de pregar o Evangelho. Então, olha só, além de tudo que ele estava passando, ele estava feliz, porque ele sabia que a missão ao qual o Senhor tinha colocado nas mãos dele estava dando frutos, aleluias. Ele estava vendo a igreja crescer, ele estava vendo o Evangelho sendo propagado ali. Então isso alegrava muito o coração de Paulo, né? Ainda aqui fala, né, que isso era algo assim que encorajava, tudo que ele passava ajudava a encorajar os outros. Porque ele poderia simplesmente dizer assim: eu não aguento mais, eu estou fazendo a obra, eu estou pregando o Evangelho, eu estou lutando, batalhando e olha onde eu vim parar. Mas não. Ele pregava até mesmo para os guardas, porque lá a guarda pretoriana, eles mudavam de turno, e aqui no versículo 13 diz, né, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então até na prisão ele pregava para aqueles guardas. Irmãos, e hoje pessoas querendo esperar que tudo fique bom, tudo fique bem para poder fazer a obra. Isso aqui é um pouquinho, né? Um pouquinho do que a gente viu, dos sofrimentos daqueles que morreram, deram suas vidas por amor do Evangelho. Ainda que não seja nada perante tudo que o Senhor Jesus passou para nos dar a salvação, aleluias. E muitos hoje não se empenham mais na obra, não se empenham mais em dar frutos para o reino, né? Não se empenham mais em buscar ao Senhor, porque nesse momento o Senhor pergunta para você: como que está o seu empenho diante do Senhor? Como está o seu empenho na obra do Senhor? Você tem ido à casa do Senhor, você tem pregado o Evangelho, até mesmo na empresa onde você trabalha, porque às vezes fala, mas tem que ter lugar para tudo, mas sempre há um tempinho da gente poder estar falando do amor de Jesus para alguém, né? Dizer que nós não temos tempo, temos sim, sempre há um tempinho. Você tem se empenhado em se aprofundar na palavra de Deus, ou é do tipo que só pega a Bíblia quando está dentro da igreja? Irmãos, é isso que não pode acontecer. Nós temos que buscar a palavra, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que estudar a palavra, para que no dia da aflição nós sabemos a quem nós servimos. Nós não ficar correndo de um lado para o outro, nos desesperando, mas crendo no Deus que nós servimos. Paulo, ele estava preso, ele estava para ser julgado, mas ele estava confiando, aleluias, que Deus estava com ele, que o Senhor estava ali com ele, fosse na prisão, fosse aonde ele estivesse, o Senhor estava com ele. Então o Senhor diz, aleluia, que se nós nos colocarmos na presença dele, da maneira que Ele quer, nós os buscarmos, Ele será conosco, aonde nós colocarmos os nossos pés. Vivemos dias, irmãos, aonde zombam da palavra, aonde atacam, né, aqueles que perseveram na palavra, aonde muitas das vezes
somos caluniados, ali injuriados por coisas que não falamos, mas pessoas que supõem que na palavra de Deus é assim e já taxa todo mundo. Irmãos, por isso que nós temos que estar sempre preparados. Paulo, mesmo na prisão, ele estava preparado. Imagino que um guarda estava lá, outro, mas sempre ouvindo ou um louvor, ou uma oração, sempre ouvindo que algo ele estava fazendo. Aleluias. Então isso despertava, aleluias, que muitos fossem até ele e quisessem ouvir, mas que Deus é esse, que mesmo estando na prisão, ele crê que vai livrá-lo, ou que vai fazer algo. Então, o meu exemplo, o teu exemplo, aleluia, muitas das vezes tem sido a pregação nesse mundo. E como tem sido a sua pregação e atitudes diante do mundo, aleluia. Como tem sido a sua vida no Senhor diante do mundo. Glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que fomos postos como espetáculos, para esse mundo, ou seja, o mundo olha sim para a igreja. O mundo sim olha para a igreja. Dizer que não, olha sim. Então, como que está a sua pregação de vida, de exemplo, de atitude, de comunhão, de convivência, aleluias, como que está tudo isso diante do Senhor? Porque Paulo, ele poderia murmurar, ele poderia chorar, ele poderia fazer tanta coisa, mas ele escolheu confiar, ele escolheu pregar o Evangelho, aleluias. E ali a palavra de Deus diz que naquele momento, como diz aqui no primeiro versículo, no versículo 15, que diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa vontade. Por quê? Com a prisão de Paulo, começou a levantar uma divisão, dentro da própria igreja. Começou uma divisão que uns ficaram contra, uns apoiavam e outros ficavam contra e pregavam, querendo trazer tumulto, disputa, ou até mesmo, principalmente, querendo levantar outro no lugar de Paulo, porque imagina, mas Paulo está preso, e eles pregavam isso. E ali muitos, imagino que diziam, vamos supor assim, muitos diziam, mas se ele está preso, então está na hora de levantar outro no lugar dele. Mas nunca mudaram, o Evangelho, mas pregavam exatamente o que aprendiam, mas não pregavam com um coração sincero. E aqui no versículo 18, me chamou a atenção que Paulo disse: que me importa, Mas que me importa? Olha só, irmãos, ele podia se preocupar, falar assim: puxa vida, eu estou aqui preso, estou aqui sofrendo, estou aqui orando, por esse povo, buscando a misericórdia de Deus pela minha vida, pela vida deles. E lá tem quem está me apoiando, me ajudando, mas tem quem está pregando o Evangelho, mas também achando que tem que pôr outro no meu lugar. Ele poderia simplesmente, mas ele disse: que me importa, contanto que Cristo seja anunciado. Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então ele estava em paz. Isso é o que acontece, irmãos, com aqueles que tiveram o verdadeiro encontro com Jesus. Porque a pessoa que ela está meio cá, meio lá, quando sopra um vento, levanta alguma coisa, a primeira coisa que vai dizer: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais, porque fulano falou de mim, fulano não está reconhecendo o meu trabalho, não está me valorizando, e começa a pôr um monte de coisas para quê? Para parar.
Mas Paulo simplesmente disse que não importa, porque ele estava em paz com o Senhor. Ele estava em paz, aleluia, com aquilo que ele estava fazendo diante do Senhor. A consciência dele estava tranquila no Senhor. E é isso que faz a diferença na nossa vida. É quando nós estamos com a nossa consciência tranquila no Senhor. Sabemos que somos sim pecadores. Enquanto estivermos nesse mundo, vivendo, nosso corpo, carnal aqui, nós sabemos que não é fácil a nossa caminhada. Erramos, falamos muitas das vezes coisas que não devemos. Mas todos os momentos ali, eu falo que toda hora a gente tem, ai Senhor, me perdoa, não podia ter falado dessa maneira, porque somos falhos. Mas quando nós temos a consciência tranquila, é que nós sabemos que nós estamos buscando melhorar, porque nós estamos buscando a Deus verdadeiramente. E ali tinha muitos que estavam apoiando Paulo. Não estava sequer pensando em pôr outro no lugar dele, não estava sequer pensando em levantar outros obreiros ou outro no lugar para colocar ali para substituí-lo, mas simplesmente estavam orando por ele, orando pela igreja e continuaram pregando o evangelho. Mas tinham aqueles que estavam ali aparentemente orando, estavam ali aparentemente preocupados, mas a intenção do coração não era boa, não era, estavam pregando, falando e anunciando, mas Deus estava vendo o coração, porque Deus sonda o nosso coração. Então, irmãos, nós não podemos deixar que nada venha tirar a nossa comunhão com Deus, para que o nosso tempo tão precioso aqui seja desperdiçado com coisas vias, com coisas que não dão frutos para o reino. Nós temos que buscar pregar, anunciar, falar da palavra de Deus, mas temos que saber que Deus conhece a intenção do nosso coração. Se eu estou pregando para que o reino de Deus, aleluia, receba os frutos daquilo que eu estou fazendo aqui, veja os frutos daquilo que eu estou batalhando aqui, ou será que dentro de mim lá não está entrando uma pitadinha de soberba, de inveja ou coisa assim? Irmãos, esses sentimentos nós temos que repreender. Senhor, não deixa que tais sentimentos venham no meu coração, mas que eu possa pregar a tua palavra, que o que eu pregue, aleluia, que o teu Espírito Santo venha mover vidas, venha mover pensamentos, venha transformar, porque de mim eu sei que eu não tenho nada, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim é esse que pode todas as coisas, aleluias. E o que está acontecendo hoje? Muitos estão deixando a vaidade entrar, muitos estão deixando ali aquele sentimento de grandeza, de vanglória, entrar no coração, no pensamento, e eles acham que quando eles chegam num lugar, é eles que fazem a diferença. E não, irmãos, não somos nós que fazemos a diferença. O que faz a diferença é a presença do Senhor na nossa vida. É esse que faz totalmente a diferença, aleluias. E se nós não tivermos a presença de Deus, é como muitos por aí, pode cantar bonito, pregar bonito, falar, mas não vai passar de um show, somente de um show. Mas aquele que prega pela unção, que busca, que se humilha na presença do Senhor, a igreja vê o brilho de Cristo. A igreja recebe, sente, aleluia, que é o Senhor falando. Não sou eu falando, não é o irmão, a irmã cantando, mas é o Espírito Santo movendo dentro, aleluia, no meio da igreja. É o Espírito Santo movendo, fazendo obras. Irmãos, como é lindo
o mover do Espírito Santo. A pessoa pode estar com o coração mais endurecido da maneira que for. Você vê lágrimas, você vê pessoas se entregando, pessoas ali levantando a mão, aceitando a Jesus. Este é o mover de Deus, aleluia. Então é isso que Paulo dizia, né? Não importava o que falavam, o desejo que estava no coração, se estavam com inveja, isso ou aquilo dele, não importava para ele, porque ele estava em paz, né? Cristo estava sendo anunciado, o evangelho do Senhor estava sendo pregado. Se alguém estava pregando com a intenção que não era boa, ele simplesmente falou: que me importa? Eu sei, aleluia, como eu estou na presença de Deus. Então, não olhe se estão olhando, se você prega, canta bonito, isso, aquilo. Faça o que Deus te mandou fazer. Cumpra o chamado que Deus fez na sua vida. Porque é para isso, aleluia, que o Senhor nos levantou. Para nós cumprirmos o chamado. Amém? Então, você que muitas das vezes está se sentindo perseguido, está se sentindo desvalorizado, aleluia, o Senhor manda dizer para você: tenha somente a confiança no Senhor. Deixe que o Espírito Santo derrame paz aí no seu coração, aleluia. E seja, como foi Paulo ali. Não importa. Contanto que eu vou continuar fazendo a obra do Senhor. Porque é do Senhor que virá a tua recompensa, aleluia. Não recompensas como pregam tanto por aí de bens materiais, mas recompensa de vida, recompensa de bênçãos, aleluia, sendo derramadas, porque eu creio que quando nós estamos buscando a Deus, o Senhor está guardando nossa família, nosso casamento, nossa casa, nossa saúde. O Senhor está nos dando força para enfrentar situações adversas. Então creia, tome posse, não olhe para aquilo que estão falando, mas deixe que a paz do Senhor, se encha aí o seu coração, como Paulo se sentia, Foi como ele disse: que me importa, foi como ele disse: estou em paz. Façam a maneira que quiser, Deus vê a intenção de cada um. Amém? Agora eu convido você, vamos fazer uma pequena oração, entregando a nossa vida, o nosso clamor a Deus, crendo na nossa vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Deus maravilhoso, aqui nesse momento, Senhor, eu apresento, Pai amado, teu filho, a tua filha, Senhor, que ora comigo, cobre cada um com o teu sangue. Jesus, eu não sei o que a tua filha está passando agora, eu não sei o que ela está enfrentando agora, mas eu creio que o Senhor está, meu Pai, movendo as tuas mãos sobre esta causa, sobre esse problema, sobre, Senhor, tudo que esta vida está passando agora, porque o Senhor é o Deus que opera, Senhor, poderosamente. Namassudemanta, namassuri alabassuri me canta, vai sim, Pai, derramando a tua graça, a tua unção, Senhor Jesus. Ó Pai, vai enchendo a tua igreja de poder. Pai, visita a tua igreja na terra. Senhor, nós apresentamos os países, Senhor, em guerra. Eu apresento, Senhor, a nação de Israel. Pai querido, nós cremos, meu Pai, que o Senhor já ordenou anjos que estão acampados ao redor da nação de Israel, Pai. Deus, abençoa cada um, cobre cada um com teu sangue, os inscritos deste canal, Senhor. Ó Deus maravilhoso, cobre cada um com teu sangue, os pedidos, meu Pai, na massurianda, na mais de oração, que tem chegado até mim, Pai. Deus, eu creio que há uma misericórdia tremenda sendo derramada sobre nós. Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, porque sabe o quanto necessitamos, Senhor, da tua presença, que não somos nada sem a tua presença, Pai. Senhor, visita os teus servos, as tuas servas, meu Pai, na face da terra, que tem lutado, Senhor, para pregar o Evangelho, aqueles lugares remotos, Pai, aonde há sempre um perigo iminente, Senhor, sobre cada um. Pai, eu creio que há anjos ao redor, meu Pai, dos teus missionários e missionárias na terra. Visita, meu Pai, os hospitais, as cadeias públicas, as penitenciárias, as UTIs. Pai querido, Deus maravilhoso,
Repreende, meu Pai, o espírito da contenda, da confusão de dentro dessa casa. Pai querido, este casamento, restitui, meu Pai, na Bachurianda, este casamento. Senhor, tenha misericórdia. Este meu irmão, esta minha irmã, que se encontra, meu Pai, com depressão, que se encontra nesta tristeza, opera uma grande obra, um grande milagre, Senhor, e cobre cada um com teu sangue. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Estou um pouco rouca, tive uma gripe essa semana, mas graças a Deus estou melhorando, né? E nas suas orações sempre apresente aqui a irmã Sandra, minha família, que também necessito muito das orações de cada um. E que Deus venha abençoar poderosamente a vida de vocês. E eu agradeço a rica oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.